Aí, quando foi, assim, tipo, que ela nasceu... É. Aí vocês viram a mancha, assim, até para os médicos, né? Foi Pra uma coisa, tudo. né? Para todo mundo foi, assim, uma surpresa. Ela nasceu, todo mundo ficou meio assim. A minha mãe já começou a chorar. E eu nem sem ver a criança. E trouxeram ela. O que que é isso? Limpem o rosto dela. Eu achei que era uma sujeira do parto. E o médico, não é sujeira. Eu acho que é uma mancha de nascença. A única foto que eu tenho do parto, a única foto... Eu tô olhando pra Luna tão assustada, gente. Aqui, logo depois. Não tem outra foto e eu não sabia o que que era. É uma surpresa, É não uma tem como, surpresa. não sei. Bom dia, boa tarde, boa noite, Pod Lovers. Mais uma vez estamos aqui com mais um episódio maravilhoso para vocês. É isso aí. Hoje o episódio tá um encanto. Especial, né, amiga? Isso mesmo. Sou muito feliz com a nossa convidada aqui hoje. Aliás, dessa vez nós temos Duas convidadas. E outra coisa, todo mundo aqui, pelo menos da Flórida, aqui nos Estados Unidos, eu sei que conhece. Gente, tá chique demais. Estamos aqui hoje com a Luninha, desenhando pra gente ali no livro dela, com a Carol. Oi, Carol, tudo Oi, bem? meninas. Obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite Eu que de agradeço. participar do nosso podcast, contar a sua história, a história da Luna. E estamos muito felizes, viu? Eu que agradeço pra vocês. A Luna tá falando que tá com fome. Vamos arrumar uma coisa pra Depois a Luna gente comer. vai comer uma coisa Nós gostosa, vamos hein? arrumar uma coisa gostosa, tá bom? O que você gosta Eu de prometo. comer? O que Hein? você gosta de comer? Hein, Luna? Doce? Ah, eu também gosto. Eu também gosto. Eu também gosto. Delícia. Chocolate, A chocolate. gente vai arranjar um doce já, quando a gente terminar de conversar com as titias, tá bom? Ixi, Maria. Aqui, ó. E como, Carol, a gente sempre... Eu sempre começo... parece assim que é decorado. Começa assim, o que te trouxe pra América? Eu vim curar um divórcio no Brasil, do Brasil. Então, foi em 2012. Então, há 11 anos atrás? 11 anos atrás, eu me divorciei no Brasil. Resolvi passar umas férias aqui. Tinha uma amiga morando. E resolvi ficar. E larguei trabalho para trás e tudo para trás. Me encontrei aqui, sabe? Aí, assim, a partir daí, eu me reinventei, né? Todo mundo acho que se reinventa aqui na América, né? Isso. Você trabalhava com o que lá no Brasil? Era publicitária formada. Eu trabalhava numa agência há mais de 10 anos no mesmo lugar. Ai, que legal. É. Em São Paulo? Brasília. Brasília? Brasília. Ah, você é de Brasília. Eu sou de São Paulo, mas morava em Brasília. Meus pais moram lá até hoje. Em Brasília? Em Brasília. Ai, que legal. Então, assim, foi isso. Foi uma cura e se curou e E ficou. resolvi ficar. E aí eu era publicitária lá e aqui eu comecei a vender biquíni. Aí comecei a trazer biquíni do Brasil, vendia de porta em porta, foi uma mudança radical. Mas quando eu pisei aqui a primeira vez, eu falei, daqui eu não saio mais. É o lugar que eu quero construir minha família e viver pro resto. Encantou. Você se identificou? Muito, muito. Sou apaixonada por esse lugar. Mas era uma coisa assim, porque a gente tem, né, vários entrevistados falam aqui que sempre foi o sonho vir desde a adolescência, ou não era o seu sonho. Tipo assim, era uma vontade de vir para conhecer e tudo, mas não era aquele negócio, um dia eu Não. vou embora para lá e... Então, mais ou menos. Eu tinha vindo algumas vezes, né? Criança, meus pais me trouxeram pra Disney a primeira vez. Aí eu vim passar a minha lua de mel na Disney. Fiz um cruzeiro e passei a lua de mel na Disney. E durante a lua de mel, eu falei, ainda vou morar aqui? Aí meu ex-marido, você tá louca? De lá eu não saio e tudo mais. Eu falei, você vai ver. E aí me divorciei lá, primeira coisa. 3 dias depois eu estava aqui. Ai, Que ótimo. eu lembro que, então, foi dessa época que eu comecei a te seguir, como sempre, né, gente? Eu sigo as pessoas aqui, sabe, de um tempo atrás. Sabe as histórias todas. Então, que lindo, Luna! Escreve Eu seu amei. nome aí, escreve seu nome pra mim. Escreveu. Ah, tá lindo esse nome aí.
E então, sempre Tá bom. como eu falo que Obrigada, amor. eu te seguia, então eu te seguia desde a época dos É, biquínis. foi um pouquinho depois que eu cheguei, acho que 2013, que eu comecei com os biquínis, mais ou menos. Aí você casou de novo aqui. Eu casei. Nós vamos arrumar Já, já, uma já, coisinha já, bem comer. gostosa Bem pra gostoso, você. tá bom? O que tá acontecendo com você? Lívia vai brincar com você daqui a pouco. Pode A ser, gente você vai promete. brincar com a Lívia, a gente já vai. Aí a gente vai no lugar pra você comer uma coisa também. Ah, comer aqui, ó. A gente come aqui. A Come gente aqui. pede. Pode Eu ser? providencio. Então, Tá? bom. Ai, meu Deus. Gente, Luna foi ali fazer um lanche. Você viu que ela Foi. tá com fome. Foi comer uns snackzinhos ali com a Lívia, sabe? Mas daqui a pouco ela vai voltar. Foi brincar um pouquinho também, mas daqui a pouco ela volta. Já ela volta. Isso aí. Mas aí, Carol, igual a gente tava falando, então conhecer o pai da Luna foi bem rápido, Muito assim, rápido. né? Uma coisa que eu acho que não passava na sua cabeça, vamos falar a verdade? Não, eu já tinha Assim, desistido né? de tentar engravidar e conheci o pai da Luna e engravidei. No mês seguinte, a gente já estava morando junto, adotamos uma cachorra e eu estava grávida. E aí, quando, Ah, mas assim, deu... relacionamento também, às vezes, quando É, é pra ser e é acabou, né? verdade. Às vezes a gente tem aqueles relacionamentos longos, aí casa e acaba. Verdade, verdade. Tinha Ah, que ser mesmo. Aí fez o teste, deu positivo, você deve ter pensado assim, como? E eu surtei, até porque os meus pais no Brasil nem conheciam a existência do Tiago. Você não tinha falado ainda. Porque eu não sabia o que era aquilo também, né? E aí, quando eu fui falar, e foi uma surpresa para todo mundo, mas meus pais ficaram muito assustados por causa da minha saúde, né? Uhum. Aí minha mãe, agora você aí sozinha, aí sua diabetes, isso e aquilo. Então, isso chocou um pouco eles até cair a ficha e aceitarem, né? Mas quando os médicos falavam que você não podia ter filho, é por causa da diabetes, ou não? Não, pouco antes de eu conhecer o Tiago, eu tinha descoberto um tumor no fígado. Ah, tá. E aí, por causa do tumor, o médico falou assim: seu tumor está crescendo muito rápido, eu vou ter que te abrir. Só que eu quero tentar um plano B, porque por causa da sua diabetes, é uma cirurgia muito arriscada e é um órgão que sangra muito. Eu não quero fazer isso agora. Uhum. Vamos parar com um anticoncepcional para tentar fazer o tumor diminuir. Com isso, eu não preciso te abrir. Eu, ok. E ele, já que você não pode engravidar, eu fiz vários exames hormonais, até por causa desse problema no fígado. Já que você não pode engravidar, eu tô tranquilo, porque os hormônios da gravidez também seriam um problemão na sua vida que vai fazer o tumor crescer. aumentar. Uhum. E aí eu engravidei. E aí eu entrei em desespero, minha mãe entrou em desespero no Brasil, e aí eu comecei a fazer outros exames e tudo mais para acompanhar, né, durante a gravidez. E milagrosamente, a Luna fez o tumor diminuir. O que o médico falou, nunca vi isso na minha vida, com 30 anos de experiência. Então, na verdade, Incrível. o livro fala sobre isso, sobre os milagres que aconteceram desde que a Luna era uma sementinha, sabe? Uhum. E aí foi isso. A gravidez foi bem difícil, não só por causa do tumor, mas a diabetes ficava controladinha. Você tem diabetes tipo 1? Tipo 1, eu tomo insulina. Aham. E foi bem difícil. Foram quase 9 meses, né? Muito difícil. Muito. E a gravidez da Luna foi tranquila? Não. Foi o que eu tava falando. Foi Por causa da diabetes e do fígado. Então, né, do tumor para no fígado controlar. aí foi... Exato. E o médico me falava assim: se a sua glicemia ficar muito alta, você corre risco de vida. Se tiver muito baixa, a bebê pode morrer. Então eu ficava naquele negócio medindo a glicemia. Tendo que balancear a todo momento, né? Exato. Eu tive alguns sangramentos na gravidez, então eu fui muito pro hospital, morrendo de medo de ter De tá perdido o perdendo. bebê. E aí me vi quase uns 8 meses e pouco sentada no sofá. E a minha vida era muito ativa, né? Sempre foi. Eu era atleta, eu era malhadora, e eu sempre muito ativa, vendendo as coisas. Eu vendia biquíni, então vendendo os biquínis para cima e para baixo com caixas de biquíni. Então eu me vi sentada ali, já começou. Teve que parar de uma vez só, não foi uma coisa que veio aos poucos, né? Gradativa. Tá. É. Não, foi bem difícil, foi bem difícil. Aí, como uma gravidez assim mais com cuidado, e assim, como que foi? Você só ficou sabendo depois da manchinha que a Luna... Na hora do nascimento. Na hora do nascimento. Só no nascimento. Não sai isso igual assim, né? Porque Um as pessoas no ultrassom... Esse ultrassom 3D. Eu essas fiz um coisas. ultrassom 4D 1 mês antes dela nascer. Tem a foto bem aqui no comecinho. Cadê?
gravidez. Aqui, ó. Esse aqui foi o ultrassom um mês antes dela, um pouco menos de um mês dela nascer. Não parece Não, nada. não Nada. mostra nada. Nada. Só soube na. Aí o que aconteceu? O parto estava marcado para ser a partir do dia 20 de março. Aqui eles tentam o parto normal até O último minuto do e segundo eu não queria tempo. aquilo, eu já estava sofrendo antecipadamente quase daquilo. E numa consulta de rotina, no comecinho, dia 3, acho que 2 ou 3 de março, cheguei no médico uma consulta de rotina, ele falou, corre para o hospital, sua glicemia, ela estava em 400. Nossa, alta. Falou assim, ou você, se você continuar assim, ou você ou sua bebê vai morrer até amanhã. Aí Meu Deus. corremos para o hospital. Minha mãe estava aqui, ela já tinha chegado para me ajudar. E já tinha dado, tipo, 8 meses, 9 meses? A Luna nasceu... 9 meses daria 20 e poucos de março, então ela nasceu com 8 meses e meio, né? Mais ou menos. Quase. Tava tudo... Já estava bem. formadinha e tudo. Só que a gente chegou no hospital, me induziram e ela não nascia. Eu fiquei 49 horas, 2 dias. 2 dias. 2 dias em trabalho de parto, gritando de dor. Meu Gente. Deus, que loucura isso. E eu gritava, pelo amor de Deus, me dá uma cesárea. E eu desmaiava de dor, de tanto fazer força, de tanto gritar. Eu tive que tomar 2 epidurais, uma não deu conta. Não Foi, pegou. pra mim, assim, um dos motivos de eu não querer tentar uma outra gravidez na minha vida. Foi traumatizante. Deixou pra mim. traumatizada. As coisas deixam a gente. Gosto nem de lembrar, olha isso aqui. Credo. Foi Aí, terror que e loucura. Mas foi no parto normal ou não? Ou ainda foi. na raça, Tentaram. não tinha jeito. E, na verdade, eu vou até te falar uma coisa. Só de eu lembrar da dor, de verdade me dá calafrio. Foi aterrorizante pra mim. Só que a Luna nasceu com um probleminha. Se eu tivesse tido uma cesárea, eu não ia aguentar a pressão que veio em seguida. De eu ficar visitando a Luna, de procurar resposta, de Sim. procurar médico. Porque eu saía andando tranquilamente ali, né? É, a recuperação é muito mais rápida. Porque sua, senão né? ainda você ia ter que lidar com um corte, uma com cirurgia. ponto, uma cirurgia, né? Mas foi sofrido. Aí quando foi assim, tipo, que ela nasceu e aí vocês viram a mancha, assim, até para os médicos, né? Foi Pra uma coisa, tudo. né? Pra todo mundo foi, assim, uma surpresa. Ela nasceu, todo mundo ficou meio assim. A minha mãe já começou a chorar. E eu nem sem ver a criança, e trouxeram ela. O que é isso? Limpem o rosto dela. Eu achei que era uma sujeira do parto. E o médico, não é sujeira. Eu acho que é uma mancha de nascença. A única foto que eu tenho do parto, a única foto. Eu tô olhando pra Luna tão assustada, gente. Aqui, logo depois. Não tem outra foto e eu não sabia o que era. É uma surpresa, É não uma tem como, surpresa. não sei. Levaram ela correndo, porque a Luninha nasceu com hipoglicemia. Filho de diabético geralmente tem a hipoglicemia no pós-parto. E em seguida, eu chorando, o que é isso? O que é isso? Veio uma mulher do hospital e falou, mamãe, você tem que estar preparada para um câncer. Ai, logo de cara, assim, você Pois já vinha sofrendo tipo assim, você 2, acabar o 3 parto. dias ali, né? Foi. Sem contar que o parto vinha. Ela vinha sofrendo com o parto por 2 dias. E Tava quando exausta. exausta, isso mesmo. Aí eu ouvi a palavra câncer, a gente não sabia o que era. Minha mãe começou a gritar, a chorar quando ela ouviu a palavra câncer também. O pai da Luna, ai, minha filha linda. O Thiago não enxergou nada. Outro mundo, o menino. E aí, na verdade, caiu a ficha, eu não queria ver a Luna. Não por causa da mancha, nem nada. Eu não sei. Hoje eu acho que eu entendo que eu tive uma depressão pós-parto, alguma coisa alguma por toda. coisinha. E eu não queria vê-la. Aí me levaram pro quarto, tive muita complicação no pós-parto por causa das 2 epidurais que eu tomei. Fiquei internada, eu e Luna ficamos internadas acho que 6 dias, se eu não me engano. 5, 6 dias. Eu lá no quarto, a Luna lá embaixo, né, No neonatal. no neonatal. Sem ter uma resposta, ainda achando que era câncer. A gente soube um dia antes da gente sair do hospital o que era realmente. Nossa, isso é pesado, porque a gente fica, né? Os médicos não estavam desespero, preparados. Nossa, mas que desespero. Comecei a procurar, assim, eu chorava o dia inteiro. E eu procurando o que podia ser. Minha mãe procurando do outro lado, o Thiago do outro lado. Em nenhum momento algum médico falou que era nevros. Não. Acho que foi, eu não lembro direito, tá no livro. Uns 4, 5 dias depois,
O médico foi lá no quarto e falou: conseguimos trazer um dermatologista de fora para ver o que Pra realmente é. avaliar. Uhum. O dermatologista veio e falou assim: ó, essa mancha que ela tem é nevus. Então a gente já tinha um nome, pelo menos, para busca, né? Uhum. E ela tem que fazer uma ressonância para ver se já tem célula cancerígena, porque isso tem uma propensão maior de ter um câncer, um melanoma. E foi marcado pro mesmo dia, fizeram a ressonância nela na coluna, na cabeça, tudo. Porque geralmente quando o nevus tem algum enraizamento, né, vamos dizer assim, e já tem um câncer formado, ele ou dá na cabeça ou na coluna. Então eles foram, pelo menos nisso, eles foram bem cuidadosos, fizeram os exames e tudo mais. Não tem câncer, mamãe, pode ir para casa. Aí começaram nossas buscas. E, tipo assim, eles não te deram um parecer, tipo assim, vai embora para casa, ou aquele negócio assim, vamos procurar mais a fundo, Nada. dermatologista nem nada, tipo, vamos, Nada. tchau. Sua filha tem nevus, não deu câncer no exame, tchau. E tá tudo bem, Tá tudo certo. né? Assim, E dá um frio na barriga, né? Porque você tá indo embora com a sua filha para casa e você não sabe o que vai vir depois. O que é aquele nevus? Era uma coisa nova para você, você tinha que ainda estudar sobre A aquilo. gente não sabia de nada. O médico falou meio assim superficial, né? E fomos para casa, começamos a pesquisar muitas coisas e tudo mais, muitos médicos. E a gente não tinha decidido se ia remover a mancha, se não ia. Se tinha como remover Se até. tinha ou não tinha, exato. Eu comecei, a primeira coisa que me chocou muito, eu comecei lá, remoção do nevus. E vi algumas fotos, depois vocês vão ver ali, com os balões expansores que eles botam nas crianças, e meses inflando o balão para cortar e costurar. Enfim, aquilo me aí chocou você muito. fala, quanto sofrimento minha filha vai ter, né? E aí foi pesado, assim, foi super pesado. Só que até então a gente também não tinha decidido se faria ou não, até pelo bem-estar da aluna. Não sei se eu quero ela anos dentro de hospital e tudo mais. Até que quando ela tinha 2 meses, acho que um pouco menos, a gente foi a uma igreja. Falei, vamos à igreja, tem um tempo que a gente não vai, nessa coisa toda que está Essa acontecendo. correria toda. Ela sofreu o primeiro preconceito. E aí eu falei, mano, ela não vai passar por isso o resto da vida. É, você imagina, né? Como é que vai ser esse mundo tão assim doido, né? Eu tenho falado que esse mundo tá meio doido, né? E a gente virado de ponta tá cabeça. virado lá da, né? Então, aí a gente aí eu imagino, porque, né, igual eu vejo a Lívia assim, querendo ou não, ela sofre também alguns bullyingzinhos, entendeu? E agora, né, eu imagino como é que você ficou com o seu coraçãozinho de mãe e falar assim, por enquanto ela tá aqui debaixo da minha asa, eu posso brigar por ela, lutar por ela, aquelas coisas E todas. não foi um bullyingzinho que ela sofreu. Uma senhora chamou ela de monstro Ai, Meu Senhor. Deus, que coisa louca. dentro de uma igreja. Nossa, que absurdo. Foi aí, eu fui levantar para meter porrada na mulher, que daí aí eu não tinha ainda pensado no bullying. A minha cabeça estava na doença, resolver o que poderia virar e tudo mais. Eu não tinha nem pensado isso. Chegado nesse ponto, não, né? até porque quem viu a aluna até então eram os nossos amigos que estavam lá para acolher a gente e tudo mais, né? Então não tinha realmente pensado nisso. E nesse dia eu levantei, o Thiago me segurou, me acalmou, deixa ela e tudo mais. Eu saí de lá e falei, eu vou fazer a cirurgia para remover. Ainda mais que desperta uma leoa na gente, né? Puta, Não mexe filho da gente, Nossa não, hein? Senhora. Nem a gente sabia que a gente era assim, É, né? Até a verdade. gente passar por uma coisa, né? Verdade. A gente, pá. Coisas pequenas, a gente fica fora de si. Imagina uma coisa dessa. É Verdade. coisa Thiago disse que eu ainda vou ser anormal. presa. Todo dia, todo dia. Eu falo, não tem problema, né? Eu também falo pra minha filha, se eu tiver que... A Luninha... Depois a gente vai chegar nesse ponto. Nos bullying que ela sofre hoje, eu já falei para ela. Falei assim, se te baterem de novo, você pode bater, que eu me arrumo com a professora, com a mãe, com a diretora. Não, mamãe, eu sou uma boa pessoa. Ele que não é. Que linda. Aí, como é que você vai fazer Aí, então, foi desse jeito. Quando sofreu esse primeiro bullying, você decidiu fazer. Foi isso que Ela te tinha 2 impulsionou. meses. Tinha 2 meses. Saímos, fomos para casa. Eu falei, agora vamos pesquisar quem vai fazer a cirurgia. E aí começamos. Referência de remoção de nevos nos Estados Unidos. Começamos a viajar. Fomos para Boston, Chicago, Nova York. Eu peguei, assim, os melhores e fomos, né? Marcamos as consultas e fomos.
cada um falava uma coisa diferente. E aí começou a deixar a gente mais louco ainda. Mais certeza. mais perdido, né? Mamãe, você tem que remover porque pode virar um câncer. Mamãe, isso aí é só estética, vamos esperar ela ter 14 anos. O outro assim, não, você não pode remover por isso, por... Começamos a ficar desesperados. Que vai dando um nó na cabeça. O que eu faço? E o medo de tomar decisão errada. Exato. Aí, durante essa busca toda, um médico na Rússia entrou em contato comigo, porque a aluna já estava muito famosa. Começou a se espalhar a notícia, é muito raro, 0,1% do mundo tem a condição dela. E ele me mandou uma mensagem no Instagram da aluna. O dela é o que eles chamam de névoa gigante, né? Névoa gigante, porque ocupa mais de 80% do rosto. Ele entrou em contato comigo e falou, eu tenho a solução para a cirurgia da aluna. Eu vi que você está procurando médico nos Estados Unidos e aqui eu tenho uma máquina que a gente não usa os expansores, que era o que estava me assustando muito, né? Sim. E eu falei, ok, tá, beleza, deixa eu conversar aqui, mas eu não cogitei aquela ideia ainda. E meu pai tinha acabado de chegar para me fazer uma surpresa para o batizado da aluna em julho. Então, a aluna tinha 4 meses, isso. E meu pai estava do meu lado na hora, ele falou, Carol, você tem que cogitar sim. Porque esse negócio dos expansores, se tá te amedrontando, isso aí é uma segunda opção, mesmo que seja do outro lado do mundo. Vamos investigar mais a fundo, Ele vamos falou, estudar marca isso uma aí. consulta com ele, com uma tradutora do lado médico, não fala uma palavra em inglês, E ele entrou em contato com você? pelo Instagram. Mas Aí, em inglês? Em russo, e Em eu russo? traduzindo tudo. Ai, gente. Que legal. E aí, beleza, então vamos marcar. Aí marcamos, ele contratou uma tradutora lá, até porque a aluna foi o caso da vida dele também, na carreira dele. Ele nunca tinha feito alguma coisa desse tamanho, né? E conversamos com ele. E aí ele explicou tudo, o valor vai ser $120 mil, a cirurgia, eu não uso balões expansores. Ao invés, o médico de Nova York que nós faríamos, se não tivesse outra opção, nos cobrou $450 mil na cirurgia. Então, se não fosse o russo, a gente faria com esse de Nova York. Só que esse de Nova York falou assim, se prepara para uns 9 anos de cirurgia. Nossa. E a maior É uma parte... vida, né? E a maior parte dos 9 anos em hospital. Nossa Senhora, é uma É vida. doloroso para ela, né? E aí o russo me falou, aqui vão ser 3 anos. Eu consigo remover a mancha toda. Acabamos de conversar com ele, desliguei o telefone. Eu falei, tô indo. Tô indo pelo menos para escutar ele pessoalmente. Eu quero ver. Seu coração deu aquela... Eu acho que a gente que é mãe, né? A gente sente assim, Sabe? né? Tem um feeling, né? Tem. A É gente fala, diferente. é por aí, esse caminho, né? Porque de tantas coisas que você tinha, de tantos médicos que você foi, aí, né, logo numa conversa com esse. Foi o quê? Online, né? Foi pelo FaceTime. Vídeo, né? Então, você logo sentia aquele feeling assim. E aí foi isso. A aluna tinha 4 meses, nós chegamos lá, a aluna estava com 5 meses e meio. Então, foi 1 mês e meio depois eu já estava na Rússia. Aí, quando você foi para a Rússia essa primeira vez, foi você, seu esposo e a aluna? O Tiago estava ainda em processo. Não podia viajar. Não podia sair do país. Então, era eu sozinha. E nesse 1 mês e meio, corremos com visto e foi uma loucura. Fomos, eu e Luna sozinha. Chegamos no aeroporto. Gente, parecia que eu era Madonna. Mas assim, surreal. Tiveram que me pegar na porta do avião para não aglomerar já tinha todo mundo. Repórteres, tudo, assim? O médico... O pessoal já sabia que você iria. Na verdade, depois eu fiquei sabendo. Eu postei no Instagram da aluna. Tomou uma proporção que eu não fazia ideia, né? Na época, a aluna nem, sei lá, tinha 50 mil seguidores. Hoje ela tem 400 mil. Então, na época, tinha 50 mil. Mas já foi um rebuliço. Então, tava lotado de repórter da Rússia inteira. E gente curiosa. E gente para tirar foto. E na hora que eu cheguei, eu cansada da viagem. Imagina todo mundo falando russo, aquela Isso loucura. assustava ela. Aluna bebezinha, mas nada assustava ela. E ria para todo mundo. Era ainda é uma anjinha, que agora ela tem um temperamento forte. Vai crescendo. É assim, se prepara. Cada fase é um flash. E abria a mão para todo mundo, queria no colo de todo mundo. E eu tava exausta, até você chegar na cidade final lá do médico, será? Eu nem lembro quantas horas. Demorou 1 dia e meio para chegar lá. E de avião são quantas horas? De avião, não lembro, gente. Tem 1 ano e meio que eu não vou.
são 12 horas e meia. Não, Flórida, Nova York, Moscou, Krasnodar, que é no sul da Rússia. Então, depende das escalas, mas foi quase um dia e meio para chegar lá. Nossa. Louco. E você aí, sozinha, né? Eu e a gente, sozinha. eu imagino. Sozinha com o bebê. Não, e aí quando eu cheguei, assim, já vieram com os microfones. Aí a única pessoa que fala inglês lá na clínica desse médico é o manager da clínica, né? O gerente. E ele do meu lado, ele, ó, agora a gente vai dar uma entrevista, é rapidinho. Na hora que eu cheguei lá, eu com aquela cara de viagem, gente. Exausta. E ainda ter que, né, fazer, né? E eu não tinha tomado nem a decisão ainda da cirurgia. Então eu falei, eu vim aqui para conhecer o Dr. Popov, mas a ideia era ver se me sentiria bem com ele para começar, né? Se aquele feeling que você teve de vídeo seria a mesma também coisa, fosse, né? Exato. E aí foi isso. Aí dei as entrevistas, fomos para casa. Ele já tinha alugado um apartamento para mim. E foi um dos acordos que eu faria a cirurgia, eles pagariam a hospedagem até eu quitar a cirurgia. E me deram um tempo também. Carol, até o final dos 3 anos você pode pagar como você conseguir com as doações. Foi quando a gente começou com a campanha, né? Aqui na Flórida, no Brasil, em todo canto. E aí foi isso. Aí fomos encontrar com o médico 2 dias depois. Ele falou, você vai ficar 2 dias aqui para você se acostumar com o fuso horário. São Que é difícil, né? 8 horas a mais lá. Aí, então, eu estava trocando o dia pela noite também. Então, 2 dias depois que a gente foi encontrar com o médico. E com a tradutora do lado do médico. E aí você não te deu um tinha... tempinho. Você não tinha, assim, né? Nenhum conhecido, nem nada. Totalmente na Nada. Rússia, sem ninguém, assim, né? Sem entender nada. Outra Nada. cultura, outro país, outro Ninguém tudo. fala inglês. Assim, é muito raro alguém falar inglês. Muito raro. O gerente da clínica lá, ele fala o inglês que eu conheço, mas na rua... Você não tinha ninguém pra conversar. Nada. Eu cheguei a comprar, gente, eu comprei creme de passar no pé, achando que era creme do rosto. Minha cara ficou em carne viva. É assim, minha filha. Eu imagino, porque quando eu cheguei aqui, eu também, tipo... Eu sabia algumas coisas de inglês, né? Mas pra mim, nem o básico, pra mim era assim... Parecia que eu tava assim, sei lá, sonhando. Acordei em outro lugar, assim, me colocaram lá, me jogaram. Exatamente. E pronto, sabe? Mas depois de um tempo que, tipo assim, você continuou indo e ficou lá mais tempo, você não conseguiu identificar, porque sempre tem brasileiro em algum lugar do mundo. Tem Essa uma comunidade cidade não assim? tem um brasileiro. Não. Eu descobri depois de 2 anos que tinha um jogador que estava jogando por essa cidade, brasileiro, que tinha acabado de ser contratado, e aí eu consegui até falar com ele, era famoso até, mas foi o único que eu soube até então. E pesquisei muito. Engraçado, né? Que brasileiro é igual pardal, todo Lá lugar não. tem. Lá não. Enfim, eu sou muito grata, né? A cidade, tudo que me proporcionaram, né? E tudo mais, só que, gente, é um... Mas aí, quando outro você mundo. foi, você chegou lá e tudo para conhecer o médico, passaram 2 dias, vocês se Fui conheceram. lá. E já começou, aí você deu aquele feeling, ok, é isso que nós vamos fazer mesmo. E dali você continuou ou você voltou para os Estados Unidos Não. para poder... Eu fui lá, eu queria ver o comportamento do médico aluna, principalmente, né? A gente já estava, desde que ela nasceu e passando por aquelas situações de bullying. Eu falei, eu quero ver, porque os médicos que a gente encontrou aqui, a grande maioria eram tão frios. Eu falei, eu não quero alguém, eu quero alguém mais humano, sabe? Que olha o que eu tô passando. Que os médicos falam, se você quiser, a gente marca a cirurgia semana que vem, $450 mil, acerta ali na minha recepção, vai. Que olha para ela além da manchinha. Né? Exato. E a gente chegou lá, acho que tem a foto, um médico, gente, abraçando a aluna, cuidando como se fosse filha dele. Ele trouxe a filhinha dele para conhecer a aluna. Aí, É outra coisa, é outra... É o que a gente precisa, né? Como é o que a mãe. gente precisa. Aqui nos Estados Unidos, a gente precisa de médicos mais humanos, né? Não é pegar a gente, colocar na salinha e vai passando lá 5 minutos. Nem 5, né? Não dá. Eu já tive consulta que não deu 5 minutos. Aqui, ó. Um médico com ela no primeiro dia. É o Dr. Popov. Conversando com o amigo, com a tradutora, com a aluninha. Ele parece realmente ser muito simpático. Ele é um dermatologista? Não, ele é isso aí é outra coisa. Quando chegamos lá na consulta,
Eu não sei se eu não entendi na nossa conversa pelo telefone. Eu achei que ele fosse um dermatologista cirurgião ou um cirurgião plástico. E chegou lá, ele é um oncologista especializado em câncer. Então, na verdade, assim, antes de eu bater o martelo, vamos começar cirurgias, ele falou assim, Carol, amanhã eu quero que vocês voltem, eu quero fazer umas biópsias na Luna. Ela não tinha mancha só no rosto, ela tinha umas pintas pelo corpo também. Eu quero fazer uma biópsia pra gente realmente descartar o câncer e tudo mais. Fez a biópsia, 3 melanomas. Tinha nessas do corpo. Ninguém aqui viu isso. E aí, por Ninguém nem cogitou, Nem não viu? Nem cogitou. cogitou, nem foi ali, né? Pensar assim, vamos ver o corpinho dela e eu tudo. ainda estava em cima do muro de fazer ou não, sabe? Que daí ele estava me falando do pós-cirúrgico, que ia machucar, ia não sei o quê. Quando ele falou isso, eu falei, é ele, cara. O único que se preocupou, que descobriu 3 cânceres. A Luninha podia estar morta. Que eu acho isso lento aqui. Eles esperam estar assim, acontecendo já uma coisa a mais para eles testarem. Né? Verdade. E nisso eu acho que até Brasil também é muito bom Muito de melhor. chegar assim, de averiguar mais, né? Bem De melhor. uma vezada. De uma vezada. Aqui eles vão. É um processozinho assim, muito lento. Verdade. Agora vamos fazer um exame. Em Aí, vez mas de pedir 2 tudo anos para para fazer o descartar, outro exame, porque aí você é um especialista, então você custa achar horário, né? Então, Aqui, mais 2 anos para o segundo passo. Verdade. Mais 2 anos para o terceiro passo. E aí você vai. A maioria das pessoas aqui que tem condição e documento vai pro Brasil, fazer as É coisas. muito melhor. Verdade. É muito melhor. Aí, então, descobriu esse câncer, os 3 tipos. 3 tipos, Aí eu já bati o martelo, eu liguei pro Ti, falei, Thiago, o médico descobriu 3 cânceres, eu vou ficar aqui, vou fazer tudo com ele. E aí o médico falou que ele já faria a primeira cirurgia e já removeria as 3 lesões, né? O melanoma da Luna. Uma semana depois ela já estava operando. E você já tinha ido com a intenção de verdade? Não, era só conhecer, mas você tinha ido com a intenção, assim, tipo, você passou na sua cabeça, assim, se rolar de fazer cirurgia, eu vou ficar já de uma vez, já foi, eu né? já fui com essa ideia. Ou também fala assim, se eu não me sentir bem, eu vou embora. Isso. Né? E tanto que eu já tinha alugado o apartamento, né? Ele já tinha ido atrás e tudo mais, e foi isso. E aí fez a cirurgia, me entregaram a Luninha e aí começa a bater o arrependimento no pós-cirúrgico. Porque daí você vê ela machucada, e você vê sangrando, tanta coisa. E aí o pior, na verdade, assim, a Luninha sempre foi muito boazinha. 2 horas depois de cada procedimento que ela fez lá, ela estava rindo e brincando. Então, isso também foi muito bom para eu me confortar. Te dar assim, força. acho que eu estou fazendo a coisa certa, isso. né? Te dá força. Exato. Só que, ao mesmo tempo, a primeira vez que eu fui, eu fiquei outubro, novembro, dezembro. Fiquei 3 meses essa primeira vez. Cada cirurgia demora um pouquinho. Ele faz uma cirurgia, depois de 10 dias ele faz o enxerto de onde ele tirou a mancha. E aí tem a recuperação da remoção, a recuperação do enxerto. Então foram esses 3 meses só para a primeira cirurgia. E eu tive que voltar porque a gente só conseguiu o visto de 3 meses. Aí voltei para cá para conseguir um outro visto para voltar para lá. E aí foram 3 anos assim. E quantos... Era 3 meses que você ficava lá e depois você voltava? Eram 3 meses, sempre. Quer dizer, era a ideia, né, por causa do visto. Só que na segunda vez, eu fui em fevereiro, eu cheguei lá, estourou o Covid. Ai, e você teve que ficar lá ou não? Então, eu cheguei, começaram a se falar de Covid. E nessa segunda vez, a minha mãe falou, eu tô indo para te ajudar. Minha mãe chegou, comecinho de março. Eu lembro que sua mãe foi. Minha mãe foi para ficar lá comigo os 3 meses e eu vim para cá e minha mãe voltar pro Brasil. Nisso estourou o Covid. Nós 2 ficamos 6 meses. Meu Deus. E não conseguia voltar. Eu falei, vamos... Aí eu falei, doutor, vamos adiantar uma cirurgia. Ela já tinha feito mais uma, minha mãe estava lá me ajudando, foi uma bênção. Nossa, isso que eu ia falar, que bom, né? Que maravilha. Não, foi ótimo. E aí, ajuda psicológica, tudo, ajuda, né? Tudo. De tudo, gente. E todo mundo ficou muito inseguro. O que estava acontecendo? O que ia acontecer? Você ficar lá sozinha? Nossa. E na verdade, porque assim, as pessoas não entendem. Eu não durmo por meses. Porque às vezes que eu realmente cochilei de exaustão, às vezes aí eu acordava, a Luninha tinha grudado o rosto no travesseiro e saiu a pele. Então eu ficava... Aí, né?
Meu, ficava praticamente meses sem dormir. Era um cochilinho ou outro, assim, segurando a Luna. Eu chegava a um ponto de eu conversar com a parede. Para mim foi muito pesado. Foi muito pesado. Pergunta se a Luna sentiu dor. Ela estava sempre rindo, né? O reflexo da dor em criança é choro. Então, eu não sei se ela sentiu dor, mas para mim realmente chegou a um ponto que eu não aguentava mais. Exaustão, É. né? Então, aí minha mãe me ajudou muito. A gente não conseguia voltar. E aí, com a minha mãe lá, depois a gente começa a ver o porquê que aconteceu isso, os propósitos, né, de Deus, essas coisas. Eu tive uma inflamação na coluna, e minha mãe estava lá, eu acordei e não conseguia andar direito. Fui no médico da Luna, ele falou, vamos fazer um ultrassom. Minhas costas, estava com uma inflamação, a menina que fez o ultrassom falou, tem que abrir ela agora. Meu Deus. Tava tudo infeccionado, minhas costas, com pus, assim. Ele falou assim, para te dar uma infecção generalizada, era um pulo. Ele que me operou, não me cobrou um centavo. Se eu tivesse tido isso aqui sem a ajuda da minha mãe, ou lá, sozinha, enfim. Era assim, era Tava impossível. ferrado, eu não podia carregar errado. peso por muito tempo. Então, mas foi falado? Porque eu não lembro de saber que você fez cirurgia Eu lá. falei por alto no Instagram. No livro eu coloquei detalhes, botei até a foto do buraco. Eu fiquei com as costas abertas por um bom tempo. Mas eu não podia no Instagram colocar detalhes, até fotos do pós-cirúrgico, senão as pessoas iam me apedrejar. Falando que eu estava fazendo a coisa errada. Então eu mostro ali o pós-cirúrgico bonitinho, mas tem a parte pesada também, né? E aí foi isso. Minha mãe ficou lá comigo. Graças a Deus. O Covid veio por alguma coisa boa, que ela não conseguiu voltar antes, não ia passar por isso tudo sozinha. Como é que você ia passar por isso tudo sozinha? E você não fez nenhuma amizade americana, alguma coisa? Ah, não, tem uma asiática? Não tem? Então, depois do Covid que eu voltei pra cá, depois de 6 meses, a Demi, a Anne e a Demi apareceram. Elas são do Texas. E ela me ligou e falou assim, minha filha nasceu com a mesma condição da Luna, eu quero ir lá fazer também essa cirurgia. Ela veio pra Flórida, encontrou com a gente. E foi através de você? Foi por causa da gente. Por causa da história Sim. da Luna que ela... Sim. Aí ela acabou indo pra Rússia Foi também. pra Rússia também. Aí virou minha vizinha. Pelo menos eu já tinha uma companhia ali. Na verdade, não. Isso aí foi antes da minha mãe chegar. Foi antes da minha mãe chegar. Quando minha mãe chegou, ela já estava lá. E foi uma bênção, porque eu não falo. Porque foi bom. Porque mais ou menos mesma idade, né? Mesma As idade meninas, das elas duas. brincavam. Sim. Elas tinham companhia e você também tinha uma Sim. companhia. Verdade. Eu fiz amizade com um casal lá, que foi por causa do Instagram da Luna, mais uma moça que veio pelo Instagram da Luna. Somos grandes amigos hoje, mas assim, era 3 pessoas que eu conhecia nesses anos todos que eu tive contato lá. E quantas vezes você foi para a Rússia? Foram 3? 5? 5? 5 vezes. E quantas dessas 5 vezes, cada vez teve uma cirurgia? Teve uma vez que foi... Não, a grande maioria foi uma vez. Porque essa vez que nós ficamos 6 meses, a ideia eu falei, aproveita, doutor, Fazer. e vamos fazer tudo que a gente consegue. A Luna desenvolveu queloides. Bem no meio. Então, 6 meses foi só para uma e o tratamento das queloides. Atrasou tudo. Se fosse isso, já tinha terminado. E aí nós voltamos. Faltava a última cirurgia. Quando estourou a guerra. Isso, gente. Que loucura. Cada aí hora atrasou uma coisa, tudo. Aí você não atrasou pode tudo. ir. Não, aí eu Enquanto estava isso. lá, Você estava lá quando quando começaram a falar de guerra. Isso era metade pro final de dezembro. Começaram a falar de guerra. Eu falei, eu tô com medo de ficar aqui. O Andrew, que é o manager da clínica, Carol, melhor você ir embora. Eu falei, eu não vou para a Flórida, eu vou aproveitar, vou para o Brasil, eu não sei quanto tempo vai acontecer essa guerra, vou para ver meus pais. Já tinha um bom tempo que eu não encontrava com eles. Fui direto para o Brasil. Nisso, o Thiago já tinha recebido os documentos dele, me encontrou no Brasil. E aí eu fiquei no Brasil. Então, aí chegou no Brasil, eu passei, né, o fim de ano com minha família, e realmente estourou a guerra em janeiro. Aí não tem jeito mais. Não, aí que aconteceu? A gente começou a pensar, Carol, quanto tempo essa guerra vai durar? Vamos ver um médico no Brasil para terminar a cirurgia da Luna. E aí eu comecei a rodar o Brasil. Comecei a falar com o médico no Sul, em São Paulo, em Brasília, Rio de Janeiro. E aí chegamos no melhor médico do Brasil em Nevos, a referência em Nevos, o Dr. Molina.
um anjo que caiu do céu maravilhoso, que a princípio a gente tinha resolvido terminar, só falta uma cirurgia para a Luna. Vamos terminar com ele. Até ver o valor que seria. Na Rússia tá tudo pago. Entendi. Aí quando começaram a apresentar pra gente os valores, 150 mil reais só a última cirurgia. Gente. Mais o anestesista, mais não sei o quê. Eu falei, sem condição, não vai dar mais. Vamos esperar a guerra. E aí estamos esperando a guerra 1 ano e meio. Acaba. E isso atrapalha? Tipo assim, essa pausa? Você acha que isso... Atrapalha porque quanto mais bebê, a recuperação, a regeneração é muito melhor. A Luna teve que, nesse 1 ano e meio, ela fez uma cirurgia aqui de emergência, o olhinho dela não estava fechando. A pele dela começou a enrijecer, então ela começou a fazer uns tratamentos em Miami, o que foi muito bom, porque ela tem um plano de saúde aqui do governo muito bom, e está sendo tudo coberto, e está ajudando, mas ela vai ter que fazer sempre uns tratamentos para cicatrizes, né, até ficar tudo certinho. Aí, na verdade, eles me ligaram em abril. Carol, fica com a mala pronta que a gente conseguiu, tá tudo certo para você vir. Até maio, no máximo, você vem. Eu, graças a Deus. E a guerra rolando. A guerra rolando do lado da Ucrânia. Não tinha atingido. Então, ainda tipo não assim, aqui tava tudo bem. Tava mais tranquilo. Tava tudo tranquilo. E eu conversando com as pessoas que moram lá, meus amigos que moram lá, eles, não, Carol, tá tudo tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Beleza. O povo russo, eles são meio brainwash, né? Tem, como é que fala? Lavagem cerebral, né? Quando a guerra aconteceu, eu liguei para uma dessas amigas, eu falei, e aí, como é que tá as coisas aí? Ela, Carol, bateram aqui e levaram o meu filho pra guerra, mas tá tudo bem se ele morrer, porque ele vai morrer defendendo as nossas terras. Oh, my God. Então, eles não dá para saber. O ponto de vista do russo, na verdade, nunca é a realidade ali, sabe? Não é muito o que seria preocupante para você. Exatamente. Mas mesmo assim, eu tô 1 ano e meio esperando, e com a minha vida também parada, né? Parada. Então, vamos arrumar a mala e vamos esperar esse visto. Em maio, saiu, e eu fiquei sabendo primeiro, minha mãe viu nos noticiários no Brasil, bombardearam a cidade da cirurgia. Nossa. Agora. Aí tipo, Aí, não vai dar. Tem como. Tem que esperar. Então, eu liguei para eles, eu falei, pode parar com o negócio do visto, não precisa ir mais atrás, porque eu não vou. Acabei de ver que jogaram 2 bombas, uma num prédio residencial, outra não sei aonde. Não, Carol, tá tranquilo, foi só 2 bombas, pode vir. Só 2 bombas. Eu nem saber que, né, Não, é triste. Não é só. Ô, Carol, eu tenho uma curiosidade em questão da aluna. Como que é quando, assim, igual ela vai fazer hoje, vai fazer uma cirurgia amanhã, você vai falar para ela, amanhã tem uma cirurgia e tudo, como ela se sente, como é a reação dela, ela chora, Essa preparação entre ela vocês. entende, ela entende de alguma forma, mas como que é? É difícil? Então, a última cirurgia foi há quase 2 anos atrás. A Luninha tinha 2 anos. Ainda Eu entregava ela, tchau, tchau. Né? Não compreendi. Agora Você vai acha que ser vai difícil. Vai. Que ela entende mais. Agora ela foi fazer um procedimento semana passada em Miami das cicatrizes. Eles têm que dar anestesia geral, estão fazendo com laser. Ela já chega lá se tremendo. E não quero. Eu tenho que entrar com ela, segurar, até botar ela, apagarem ela. Então. E o coração de mãe, Nossa querendo ou não, Senhora. dói, né? Naquele negócio assim. O que eu tô fazendo, né? A criança lá Eu lembro gritando. que eu quase chorava quando ia das primeiras vacinas, gente. Imagina. É difícil. Não, agora eu sei loucura. que essa última cirurgia, sei lá quando vai ser feita e aonde vai ser bem difícil. E ela conversa com você sobre isso? Ela já... Conversa. Ela, hoje em dia, ela tá sentindo a diferença que esses tratamentos que estamos fazendo aqui tá fazendo na pele dela. Então, ela chega assim, mamãe, meu rosto tá muito molinho, porque tava meio enrijecida da cicatriz, né? E ela fica assim, meu Deus, eu tô muito linda. Ai, que Ai, que lindo. delícia. Ela se queixa também. Ela, por que eu não tenho uma sobrancelha? Então, a estética... Ela começa a ter a percepção dela Exato. mesma, né? A parte estética, ela é muito vaidosa. A parte estética começou a pesar um pouquinho agora, sabe? Ela se questiona. O médico cometeu alguns erros também nesse processo. Ele não é cirurgião plástico. Então,
A primeira cirurgia que ele tirou a pele da cabecinha, não tá nascendo cabelo aqui mais. Isso ela questiona, isso eu me culpo. Por que eu não falei para ele não tirar da cabeça? Tira aqui da nuca. Mas a gente não sabia. Foram alguns pontos que me fizeram até meio que desistir da Rússia no começo. Todos os médicos que a gente visitou no Brasil, todos apontaram erros dele. Só que na época que a gente resolveu fazer, ninguém se propôs. A Luna estava em todos os noticiários, sabe? Eu pedindo ajuda, realmente. Então eu resolvi meio que parar com isso de me culpar, falei, vamos, termina a cirurgia, depois a gente vai procurar solução. Isso. Step by step. Exato. Entendeu? E você, Carol, você tem um acompanhamento psicológico para te ajudar? Porque, querendo ou não, você é uma pessoa, você é uma mulher, entendeu? Além de mãe da aluna que está lutando, tem a Carol mulher, tem a Carol Eu sei. que, né, precisa ter vida. Que abriu mão de muitas coisas. Que se abriu mão de muitas coisas, que sua vida virou de um dia para o outro. Você recebe uma ajuda psicológica para você mesmo, para... Como é que é a Carol com a Carol para se manter forte? Na segunda vez que a gente foi para a Rússia, pouco antes do Covid, né? Eu estava aqui com a Luninha, meu marido, e eu tive um súbito, assim, eu meio que desmaiei e fui parar num psiquiatra. Fui parar no médico, ele, Carol, vai procurar um psiquiatra, às vezes você precisa de um remedinho para te ajudar, você tá carregando muita coisa. Até então eu não tinha procurado ajuda para nada, porque eu não tinha tempo. Era cirurgia e volta para pegar visto. Né? Não tinha tempo para você. Não. E aí eu fui nele, ele falou, você tá com uma depressão pós-parto não medicada, não resolvida. Tipo, não curada, não né? curada. Igual que a gente fala, aquela gripe que vai ficando. É uma gripe não curada, eu meio né? que tapei ali o buraco e fui e não cuidei de mim, né? E ele falou, eu vou te passar um remedinho. Ele passou um remedinho que, de certa forma, me ajudou, né? E em seguida eu fui para a Rússia, tive o mesmo problema lá. E aí entrou uma psicóloga pelo Instagram da aluna, me mandou uma mensagem, Carol, você precisa de ajuda, eu vou ser sua psicóloga de graça pelo telefone. E ela me ajudou muito nesse processo. Lá na Rússia. Legal. Então, os meses que eu fiquei lá, ela me ajudou, conversou muito comigo, me ajudou a entender algumas coisas. Eu parei com o remédio. Na verdade, eu acho que naquela época, né, eu ainda não aceitava muito o que estava acontecendo, né? Era tudo muito novo, e você entender até os porquês, né? A gente fica assim. Por que fazer uma criança passar por tudo isso? E eu me questionava, até e isso me machucava. Porque também vem a cobrança de fora, das pessoas que você nem conhece, que não sabe da sua vida ali, só até vê umas hoje. coisas. Como é que você lida com isso? Eu também te acompanho, eu vejo que às vezes é massacrante, né? É comentário deselegante, é pessoa leiga que quer dar pitaco e falar, por que você não faz assim? Porque você está fazendo isso com a sua filha. Como é que você lida com isso? Eu me expus a isso também, né? Então, me machucava. Depois de um tempo, eu falei, eu tô expondo a minha filha, eu não posso também. Vai vir coisa ruim, né? Vai vir mensagem negativa. Vem de besteira. Então, vai ter gente ali. E aí eu resolvi meio que tampar os ouvidos algumas... Tem mensagem ali que eu ainda respondo, tem mensagem que eu falei, vou apagar. Mas depende também do dia do humor, né? Porque tem dia que você já tá mais de saco cheio, você já acordou do outro lado, aí vem um e faz uma coisa, a gente já sem querer, taft. Exato. Não é todo dia que você tá disposta a engolir sapos. Agora as mensagens ruins, né? É muito mais coisa positiva, é muito mais do que coisas negativas. Quando vem assim, a aluna era muito mais bonita do que agora, olha o que você tá fazendo com a cara dela. E aí a minha resposta, antes ela tinha câncer, agora não, sabe? Aí se continua, ai gente, bloqueia, apaga, para não me irritar. É isso que, sei lá, assim que eu penso também, tipo assim, a gente tem o ruim e tem o bom, a gente... É que na verdade também, se você não fizesse nada, Carol, se você não Iam fizesse falar, nada, ia falar do mesmo cobranças jeito, também, entendeu? Então,
é aquele negócio assim, né? Eu não ia ter como, né? Eu não ia ter como sair dessas críticas, dessas maldades humanas que vêm, né? E se essas pessoas imaginassem o que está por trás de cada decisão sua, o que também mexe com você. Quanto sofrimento, quantas dúvidas, quantas... Porque você também não tem a certeza de tudo, né? É um caso raro, é difícil você tomar decisões. Claro. Então, com poucos casos no mundo parecido, porque a gente não tinha nenhuma referência de um Nevos igual ao da Luna. O da japonesinha que foi para lá, o dela era um pedaço de um lado menor, só. Bem menor, né? Então a gente não tinha nenhuma referência. Então foi tudo muita coisa foi no escuro mesmo, né? Foi Mas só com isso também você tá ajudando muitas pessoas, né? Ajudei muitas pessoas. Muito gratificante, fala a verdade. Verdade. Teve uma que eu me lembro até hoje, bem lá no comecinho, uma menina da Bahia mandou uma mensagem, falou, tenho uma mancha parecida, a menina já grande, sei lá, 14, 15 anos, com a da Luna. Você acha que é a mesma coisa? Ela mandou a foto, eu falei, é a mesma coisa, só que o seu é nas costas, o que é muito mais perigoso do que o da Luna. Pelo amor de Deus, faça uma ressonância. Ai, não tenho condição. Eu lembro que eu mandei um dinheiro para ela, eu consegui juntar com umas amigas, mandamos o dinheiro, ela fez a ressonância, já estava com câncer espalhado. Ai, meu Deus. Por falta de informação. Isso. Então, assim... Essa visibilidade que você trouxe, as pessoas conhecendo e vendo, facilita. Tem o caso daquela brasileira também. Mariana. Ela é Loving modelo. Dots, não é? Ah, não. Essa brasileira, que ela mora na Califórnia. Exato. Ela fez tirou também aqui, né? Então, e a gente tem contato até hoje, um amor. Um amor. Ela é linda. Natália. Ela fez a remoção, só que ela fez a remoção há 20 anos atrás. Então, ela me falou, ela me ajudou muito. Carol, fiz com tal médico, mas há 20 anos atrás não tinha a tecnologia que tinha hoje. Faz o que seu coração manda. Fui no melhor médico de Nevos em Chicago, mas também não senti o que as pessoas falam. Então, ela também me deu muita luz, assim, no caminho, sabe? E ela fez no Brasil? Ela fez no Brasil, Rio Grande do Sul, na época. E removeu completamente? Eu não conheço. Removeu, ela ficou com muita sequela, assim. Não sequela, né? Mais cicatriz, assim. Cicatrizes, que ela também fez tratamentos e tudo mais, só que na época não tinha o que se tem hoje, né? Agora, a Mariana Mendes, ela é modelo e ela tem o Nevos aqui, né? Ela é bem famosa. Ela, na época, a gente até meio que se indispôs que ela foi colocar a opinião dela sobre a Luna. E ela falou assim, eu não sei por que vai tirar, eu não tiraria, porque olha eu como eu sou linda. E aí eu tive que falar, Mari, eu agradeço a sua opinião, o caso da Luna é diferente do seu. Cada caso é um caso. Ela não tá com câncer. Não deu câncer. Então, é totalmente diferente. Não é 10% uma coisa, do tamanho da mancha, você... E outra, você pensa assim, eu botei no livro, teve um rapaz que mandou uma mensagem e falou, olha só, eu trabalho há 30 anos de telemarketing porque eu não arrumo emprego. Eu tenho nevos no rosto inteiro, eu não arrumo emprego a minha vida inteira. Então, assim, não é só o bullying social fora, é no mercado de trabalho também. É para tudo. A aluna vai passar por muitas questões. É muita coisa envolvida. E eu pensei nisso tudo também antes de tomar a decisão, né? E ouvir essas pessoas que passam e passaram por as mesmas coisas me ajudou bastante também a bater o martelo. A entender, a ser mais... Porque eu pensava assim, a aluna vai sofrer bullying, mas eu não pensava nessa parte do mercado, de trabalho e tudo mais. Então, quando você abre um pouco o leque, aí você vê que é um problema muito maior. Seria um problema muito maior. Essa menina da Califórnia, como é que ela chama mesmo? Mariana? Não, Mariana é a Natália. Ela e ela, assim, é muito gracinha. Ela é maravilhosa. Ela é muito gracinha. Eu sou apaixonada com ela, vejo um monte de coisa dela. E ela também tem muito no corpo, tem né? Bastante porque no corpo. É por isso que é Loving Dots, não é? Exato. Tem bastante no corpo. Ela faz o exame, eu não sei se é cada 3, 6 meses, de ir lá ver. Às vezes tem que fazer biópsia, porque ela sabe também do perigo. Então, ela removeu só do rosto, do corpo, não. Eu senti que... porque eu também, desde o começo, foi quando eu vi coisas... eu acho que foi, se não me engano, uma live você com ela fez? Fizemos. Então, foi quando eu vi uma live, eu comecei a seguir ela. E o que eu notei dela...
pra até hoje, porque eu sigo ela, Uhum. que eu acho que ela tá mais segura com ela mesma. Muito mais. Antes ela colocava o cabelo. Verdade. Hoje ela não tem aquele nem negócio aí. que ela, sabe, parte o cabelo de tentar lado e coloca disfarçar um a pouquinho, né? franjinha. Ela começou a dar Dela, assim. palestras. aham. Então eu vejo, mora sozinha, tem a Exato. própria vida dela, É. vai para as festinhas, entendeu? E parece que ela tem uma galera bacana, Sim, que exato. ela anda e uma cabeça muito boa, sabe? Então, assim, hoje eu vejo de quando eu comecei a seguir para hoje, Uhum. A evolução. A como é a mudança. evolução dela, como ela tá assim, tipo assim, vou falar que é mais que foda-se pra isso, Aham. entendeu? É. Eu sou Verdade. eu e eu tô bem comigo mesmo É. e foda-se. E até a luz dela É outra. mudou. É verdade. Tem De razão. quando você conversou com ela, vocês estavam fazendo uma live. Verdade. Sabe? Eu acho linda, adoro. Já teve namoradinho, eu sei tudo aí, ó, tá vendo? Eu sou uma Você é pessoa antenada. que sou antenada. Já teve namorado, É. né? E tudo. E vai pra churrasco, dança pagode, toma cervejinha. Ótimo. E linda, Linda. Ai, que ótimo. linda. Depois eu vou te mostrar. Agora eu vou te falar, é um processo, viu? Sim. A Luninha, eu até lembrei agora, um ano e pouquinho atrás, ela começou, eu coloquei ela na escolinha, que a gente falou, não sei quando a guerra vai acabar, vou colocar na escola para ela ter essa relação com outras crianças, que ela Social nunca mesmo, teve. é. Ela tem. Né? Foram 3 anos de Rússia, ela sem acesso a outras crianças, à sociedade e tudo mais. E ela é uma criança normal. Como Sim. outra criança, ela precisa de ter outra criança para Exato. brincar. Exato. Ela tem que socializar. E eu coloquei com medo pra caramba, né? É apreensivo. E ela começou a passar. Tinha um determinado menininho que estava batendo no rosto dela, chamando ela de feia. E ela voltou para casa um dia falando que isso aconteceu. Voltou com sangue no rosto. Ai. Fui lá reclamar, enfim, não dá em nada. As coisas aí. Depois eu fui pesquisar até aqui mães com filhos que passam de bullying. Ninguém faz nada aqui nesse país, um país tão avançado para muitas coisas e muito E atrás que por se outras. fala Atrasado. muito anti-bullying, não sei o que lá. tarará. Mas atitude mesmo. Eles acobertam para a escola não ter nota negativa. É isso que acontece. A aluna parou de falar por causa do bullying na escola. Oh. Ai, mais uma Mas era a menina mais coisa. velha, vamos falar a verdade? Na salinha dela, da salinha mesma dela? idade. Porque eu vejo que as crianças Mais velhas são piores. são piores. São piores. E assim, as mais novas, elas têm Um pouco mais puras, para talvez. inclusão, são mais puras, não tem muita maldade, então... Mas você sabe que depois eu descobri, a Luninha começou a falar o nome dele. Mamãe, o Adonis fez isso comigo de novo, me chamou de feia de novo. Aí eu fui lá, falei, quem é o Adonis? Ela me mostrou. Eu falei, eu vou ficar do lado de fora da escola para saber quem é a mãe do Adonis. A louca. Fiquei lá do lado de fora, lá vem depois de, eu acho que eu fiquei 1h30 do lado de fora da escola. Chegou a mãe com a Adonis saindo, eu falei, minha senhora, queria te falar, a aluna gosta muito do seu filho, mas está acontecendo isso, isso e isso. Queria que você conversasse com ele sobre... A aluna, ela é diferente, ela passou por cirurgia. Fala você com ele, ele é todo problemático, se você conseguir alguma coisa, beleza. Oh, meu Ai, Deus. que E foi pro carro. terror. Por isso que a criança é assim. Claro, mas não tem. Eu passei a ter exemplo dó dentro de dele casa. com uma mãe dessa. Uhum. Então, aí eu resolvi assim, se a criança tá fazendo isso, aquilo, ela não tem o amor que ela deveria ter em casa também, sabe? E a aluna parou de falar. Aí foi outra história. Colocamos... Nessa época apareceu a Maive, a dona de uma escola de música lá onde a gente mora. Carol, traz ela aqui, eu vou dar terapia musical para ela de graça. Ai, que bom. Para ajudar isso tudo por causa da rede social, que, né, outra coisa que pra gente foi Ajudou fundamental. muito. Uhum. E aí, no caso lá da Natália, na época, imagina sem rede social, pra você achar um médico que... Sim. Nossa, foi tudo pela rede social. E aí começou terapia musical, e aí depois de um tempo ela voltou a falar, graças a Deus. Mas vira e mexe, ela passa por alguma coisa que ela não gosta dessa parte de estética, ela para de falar. Então eu sei que é uma coisa que vai perseguir a gente por um bom tempo, sabe? Até ela ter o discernimento. E ela também tem a ajuda de psicólogo? Ela tá fazendo terapia lá na escolinha, ele vai até a escola e faz com ela 2 vezes por semana. Sim. É, porque isso, né? É até um meio que ela também tem que aprender de alguma forma A encarar, a se defender, entendeu? verdade. E de uma forma aonde que ela possa também educar as pessoas, entendeu? Porque é tão bom você se defender Verdade. educando o outro, Verdade. sabe? É Porque, igual né? eu falei pra ela, né? Bate de volta. Ela, não, mãe, eu sou melhor que ele. E ela tá certa. Ela que me te deu um ensina. tap, tap, Exatamente. Eu fico com raiva às vezes, gente.
Mas que bonitinho que ela pensa assim, né? A Lívia também é um docinho, assim, sabe? Aí eu falo as coisas às vezes com ela, ela já fica... Ai, mamãe, não é assim. Mas eu falo, deixa quieto. Não vamos estragar a pessoa, não, né? Já que tá tirar indo. essa inocência, Eu levei a Luna no jiu-jitsu. Chegou lá, uma aula free pra ela testar. O professor, Luna, bate aqui. Eu não vou te machucar, não. Ai, que doce. Não quis bater na mão. Aí o professor, mãe, leva pro balé. Leva pro balé, porque ela... Aqui não vai, ela não vai muito longe. Não vou conseguir nem uma rasteira. Aqui, aí, Carol, que linda. a gente está precisando saber também como que são feitas a questão financeira. As doações, como que a gente pode ajudar, como cada pessoa pode ajudar. Sei que muitas vezes financeiro, mas também compartilhando e, Sim, né, sim. colocando a boca no mundo e pessoas te procurando para algum tipo de serviço, para te ajudar em alguma coisa. A gente sabe que agora tem o livro Tem que o você livro. lançou, tem as bonequinhas. Onde que são vendidos? Conta para os nossos podlovers aí. Onde... Então, as cirurgias da Luna tá pago, né? Estão pagas. Eu tô esquecendo o português. Tá pago. tá bom. Tá tudo pago. É. As cirurgias da Luna, né? Então, quando formos voltar para a Rússia, é aí quando a gente sempre dá uma reaquecidinha na campanha. Gente, agora eu tô voltando para a Rússia, a cirurgia tá paga, eu preciso de ajuda na moradia. Então, isso aí a gente... Porque é despesa, né? Comida, Sim. transporte. Era a ideia da gente voltar com a campanha em maio, quando eu fosse para a Rússia. Como aconteceu esse problema todo da guerra, eu dei uma pausa e aí eu resolvi lançar o livro. O livro eu escrevi durante os 3 anos de Rússia, como um desabafo. Então, Você foi fazendo como se fosse um diário. diário. Journal pro seu. Eu precisava, né, de desabafar e conversar com alguém, não tinha com quem conversar. Eu fui escrevendo sem pretensão nenhuma mesmo. E até que eu resolvi, falei, pai, dá uma olhada, vê se você tá achando legal, parece que dá para virar um livro. Eu mandei pro meu pai, ele, caramba, vamos fazer o seguinte, vamos mandar para uma ghostwriter, uma escritora fantasma, para ver, às vezes ela pode transformar isso num livro. E eu mandei para uma pessoa maravilhosa lá no Brasil, bem sucedida, reconhecida, e ela me retornou depois de alguns dias, Carol, você não precisa de mim, tá pronto. É mesmo? Vai que atrás de uma lindo, que editora. legal. Você não precisa de mim, tá maravilhoso, vai atrás de uma editora. E aí começou, e eu fui atrás, várias editoras se interessaram e aconteceu o livro. O livro não dá muito retorno financeiro. O que eu quero? É que eu quero que chegue no maior... nas pessoas, porque ele se tornou algo que está ensinando o mundo, sabe? Sim. Eu virei o livro assim, para uma parte que fala muito do bullying, o que a gente passa se você não ensina seus filhos a fazerem isso, e enfim. E eu quero que o livro me abra portas para eu me tornar uma palestrante e ajudar o futuro da minha filha. Eu poder chegar na escola, eu vou dar uma palestra para essa escola inteira. Para eles porque eu não... entenderem o que é, Exato. o que eles estão fazendo. Exato. E é essa a ideia do livro, né? E a gente tem um site no Brasil, que a gente está vendendo o livro, o www.ajudealuna.com.br. Aqui não tem site, mas é só entrar em contato comigo nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar do mundo pelo Instagram. da Luna, que daí eu envio. Gente, nós vamos colocar aqui os links, links, o tudo link aqui. do site do Brasil, o link do Instagram da Carol. Sim. E aí, vocês têm GoFundMe ainda? Ou isso vocês abrem quando... O GoFundMe eu cancelei, Cancelou? porque eu não queria ficar pegando dinheiro, as pessoas acharem que eu estou usando o dinheiro para outra coisa. Agora, o livro, a renda, né, que fala, é muito pequena o profit do livro. Mas é o que vai nos ajudar agora no Brasil. Eu estou indo para o Brasil essa semana que vem com a Luna. E eu vou ficar alguns meses para cuidar de mim. Eu preciso fazer uma cirurgia lá. E nesses meses a Luna vai ter que continuar o tratamento aqui dos Estados Unidos. Então o livro agora é para isso. A venda do livro, das bonequinhas, tem as bonequinhas com o rostinho dela, vai ser para esses meses de Brasil agora. E aí, quando formos para a Rússia, quando essa guerra horrorosa acabar, aí é outra história. Aí é outra campanha, porque Sim. você precisa, querendo ou não, passagem é cara, né? Caríssima. Agora, graças a Deus, a gente não comprou. Tava quase comprando em maio, quando aconteceu essa coisa toda.
e tava $5.000 a passagem. A gente tá falando de muito Gente, dinheiro. quase absurdo. 30 mil reais para eu e a Luna Aham. irmos, não voltarmos da Rússia. Não é nem ida e volta. Não, aí de volta. Que loucura isso. É muito dinheiro. dinheiro. É, Muito dinheiro, e é muito também... gasto. E o gasto, gasto lá, vida lá é caro? Custo de vida? Não tanto comparado aos Estados Unidos, é muito barato, né? O dólar, $1 é 70 rublos russos. Então, o aluguel lá eu pagava, não sei, nem $500 por mês. O que, comparado aos Estados Unidos, é muito ainda bom. mais aqui na Flórida. É. Mas isso a gente sempre conseguiu, com muita ajuda, assim, com a ajuda de todo mundo, conseguiu bancar isso. Porque meu marido, ele fica aqui trabalhando, mas é para pagar nossas contas fixas daqui, É né? daqui, porque são, né? E eu parei de trabalhar, então é só ele, desde Pesa. É. Mas sempre deu tudo certo, graças a Deus. Mas conte com a gente de qualquer forma, quando vocês forem voltar para a Rússia, para a gente poder divulgar aqui, falar, entendeu? Se quiser também, Carol, super convidada a deixar, porque igual você vai para o Brasil, deixar uns livros aqui com a gente. Se alguém quiser procurar a gente para a gente enviar, para vir aqui pagar, comprar a gente, entendeu? Pegar os livros aqui com a gente. Aproveita e ver a gente. Pode tirar foto. Entendeu? Né? Porque a gente está super disposta a isso. Que eu sei que, né, abrindo mais. Por lado que você mora, deve ter gente que, né, tem para poder vender. Quem quiser comprar. Aí a gente aqui já para os lados de Weston, Pines, Miramar, quem quiser, tá super bem-vindo a vir buscar com a gente, né, Miguelinha? Isso aí. Entendeu? Pode deixar que a gente ajuda de alguma forma. Obrigada. Entendeu? A gente está com um exemplar aqui do livro que ela trouxe para gente. Já tem, vocês viram aí que a aluna desenhou. Para nós. Quando ela estiver grande, nós vamos Deixou mostrar para ela. autógrafo. Olha que linda. Aí a próxima vai ser a Carol, que vai autografar para a gente também. Escrever uma mensagenzinha bonitinha do que pode. E, sabe, Carol, eu fico feliz da Luna ter te escolhido como mãe. Oh, obrigada. Sabe? Eu tenho muito orgulho da Luna te ter como mãe. Obrigada. Porque você tem uma força, você é guerreira. E sozinha eu fico me colocando no lugar e ir para um país do jeito que foi. Do outro lado Sabe? do mundo. Eu acho que muitas não fazeriam. Assim, não é que não fazeria para seus filhos. Eu acho que seria uma coisa que, sabe, que ia pegar, porque é difícil. Você foi. Sabe? Que Deus te abençoe. Continue te dando essa força. Amém. E Luna é muito, muito sortuda de ter você como mãe. E você é muito sortuda de ter a Luna como mãe. A Luninha me falou um tempo atrás, a gente estava vendo televisão, ela, mamãe, você sabia que eu estava lá no céu e aí eu escolhi a sua barriga, o papai do céu mandou eu para sua barriga? Ai, que lindo. Ai, que gostoso. Ela tem escutar uma isso. espiritualidade assim, além da vida. Vocês não fazem ideia, Tenho gente. certeza. Eu levei ela, passamos na frente de uma igreja um tempo atrás, já estou estendendo a conversa. Pode E ir. ela falou, eu quero vir na igreja hoje. Eu, tá bom, Luna, vamos para a escola. Levei, esqueci desse assunto, porque ela nunca tinha ido à igreja. Foi assim que a gente chegou da Rússia. Então foram 3 anos, ela não sabia o que era uma igreja. E aí eu levei ela para a escola e ela tá lá sozinha. Falei, Luna, o que você tá falando? Ela, tô falando com Jesus, ele falou para você me levar hoje à noite na igreja. Falei, não é possível, gente. Não, nunca me levei. Peguei ela na escola no final do dia, fui para casa, tomamos banhos, vamos dormir. Ela, vamos. Eu, vamos aonde? Jesus está chamando, mamãe. Ai, vamos. que linda. Juro por Deus. Nossa, que Aí como é que você fala não? Não. Como é que eu faço numa quinta-feira às 7h30 Aí De não- achar a igreja aberta. Eu achei. Aí comecei a Show. ligar para um monte de brasileiro. Carol, tem uma igreja hoje às 8h, corre lá não sei aonde. Fui levar a Luna. Levei a Luninha lá. Ela ficou 1h30 no corredor da igreja, assim, ó. Ai, que linda. É assim. mesmo. Ela tem algo surreal. E Que uma coisa bênção. que eu rezo com ela, né? Eu falo das coisas que tem que falar, mas eu nunca apresentei porque eu não tinha essa oportunidade na Rússia, né? É uma coisa dela. É lindo, é lindo. Ai, que bom. É. Que bom. Um chamado. É um chamado. E como você ia negar? Vou achar uma igreja de qualquer jeito, né? Verdade. Tem jeito. Ainda filho. mais que ela não esqueceu. E você viu aqui, não quero ficar aqui. E pronto. Não, mas é bom também ela se impor, sabe? Ter as... agora vai começando a ter a personalidade, né? Vai, né? Cada dia que vai crescendo e é assim.
E ela tem que se impor, ela também não tem que fazer vontade de todo mundo. Né? É uma criança, gente. Ela tem as vontadezinhas dela, não tem como ficar querendo, esperando Ela tá coisinha de adulto. lá, gente. Ela tá brincando, entendeu? Mas a gente, sabe, tá contando a história dela, ela já deu uma palhinha aqui pra gente, porque, né, ela quer brincar. Ela foi brincar com a Olivia. Entra no Instagram, lá tem tudo. Lá vamos tentar também. ver se ela vem aqui dar um tchau. Vamos tentar. Olha, gente, conseguimos trazer a Luna. Ela veio aqui, porque ela tava brincando. Ela Eu não acho que queria, ela já não. fez. Mas ela... Você já fez um lanchinho? Você comeu? Pão com chocolate? Que mistura doida é essa? E frutas. Frutas. Aí tá bom, essa parte aí eu gostei. Tá balanceado isso aí. Gente. Olha, então nós conseguimos, a aluna foi lá, fez o lanchinho dela, comeu um pão com chocolate, frutas. Então agora ela veio aqui para dar um tchauzinho, falar assim, como é que é, Luna? Tchau, galera. Não pode falar. Não pode. Só tchau, galera. Pessoal. Só tchau. Só tchau. Mostra aí para ele seu livro bonito. Ah, gente, olha, ó, todo mundo aí, ó. Tchau. Todo mundo comprando aí o livro da Luna. Agora eu vou brincar. Criança, não dá pra prever nada. É isso mesmo. Você quer ficar ali no cantinho com a Olivia ali, ó? Vai ali com a Lili que a gente já vai dar um tchau também. Agora também a gente já vai dar tchau, né, gente? Agora também nós temos que dar tchau, né? Porque, Carol, mas foi um prazer. Eu que agradeço. Um prazer Obrigada, mesmo queridas. Assim, a gente já sabe, porque vem acompanhando a história da Luna, mas poder te ver de pertinho, ver a Luna de pertinho, pegar energia boa suas, porque, assim, eu tiro o chapéu. Obrigada. Que Deus te abençoe e continue te dando força. Obrigada pelo mesmo. espaço, conhecer vocês pessoalmente, divulgar, né? A Divulgar. história essa. Agora eu sei que a minha meta é divulgar a história, não para saberem da nossa história de vida, mas para saber das coisas, né, que a gente passa, que muita gente passa também, né? Para E a gente servir de pode- alerta para outras mães não serem pegas de surpresa e ter que ficar correndo atrás, Exatamente. né? Assim, meio perdida. E aí ter com quem, às vezes, trocar uma ideia. E eu sei que você sempre está aberta. Sempre a Eu- conversar com qualquer pessoa botei que se a- sinta, né? Eu coloquei meu e-mail pessoal dentro do livro. Se você quer conversar com alguém, se você quiser ajuda com médico, me escreve. Eu tô aqui para ajudar de alguma Isso forma. é E a maravilhoso. minha missão não é só pela Luna, né? Muita coisa além Além. disso. É. Ai, que Deus Ó, de abençoe lovers. sua missão. Obrigada, mesmo. meninas. Obrigada. Pode Lovers, obrigado, viu? Mais um Obrigada, episódio gente. maravilhoso. E continue aí, igual a gente sempre fala, toda vez. Sininho, dá o joinha, like, inscreva-se, entendeu? Divulguem, Comenta aí. dá o share lá do episódio. Por favor, gente, ajuda a gente que a gente ajuda. E é isso aí. Não esqueçam de ir lá conferir o livro da Luna. Isso mesmo. E podem procurar a gente também, que a gente vai ter um livro aqui, não vai, Carol? Vai, eu vou deixar um monte aqui. Eba! Pode procurar a gente, que nós estamos vendendo, hein? Minhas vendedoras oficiais. Tchau, gente! Tchau, gente.